Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz aos profissionais que impactam, treinam, desenvolvem o nosso país. E hoje eu estou com uma convidada para lá de especial, uma profissional que eu conheço já há alguns anos, já tive a oportunidade de desenvolver projetos juntos, fazia um tempo que não nos encontrávamos, e é impressionante como a operação que hoje ela lidera, junto com o time de alto nível, tem crescido de forma sustentável, com engajamento, com lideranças muito bem preparadas e com um detalhe: boa parte dos times não são profissionais CLTs, são parceiros de negócios, são centenas, milhares de profissionais que atuam direta e indiretamente, e essa empresa, esse grupo de empresas foi eleito já por vários anos a melhor empresa para se trabalhar, com uma pontuação elevada, que eu vou pedir para já ela contar isso para a gente. Então, Amelina, obrigado. Olá. Como vai, Carlos? Que bom estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Que responsabilidade estar aqui com você, né? Você que é um profissional que eu respeito, admiro tanto pela entrega. É muito bom ter esse momento de bate-papo contigo. Que legal. E aí eu aproveitei a sua visita aqui, né? Isso. Diretamente de Goiânia, aqui em São Paulo, para a gente ter esse bate-papo sobre como o treinamento pode ajudar as empresas a serem melhores empresas para se trabalhar. Claro que são muitas coisas. Mas para começar, Amelina, conta para a gente aí, para o público de treinamento e desenvolvimento que está nos assistindo, quem é a Amelina Prates? Nossa, a Amelina Prates é uma cearense que conheceu um rapaz, se apaixonou, foi morar em Goiânia para acompanhar este rapaz. Nós temos hoje 2 meninas, nós temos o Zeca também, que é uma grande paixão, o nosso cachorrinho, e é uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas, né? Eu acredito que essa é a minha grande vocação, é o meu propósito, é apoiar as pessoas no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu potencial. E eu tenho tido a oportunidade de realizar isso, e é incrível, né? No nosso país, lá na região centro-oeste, poder falar para você que nós estamos conseguindo fazer um bom trabalho. Um ótimo trabalho, né? Você sabe que quando eu penso em imobiliárias aí pelo Brasil, eu tenho a de vocês como referência. Eu acho que quando eu estive lá em Goiânia, deve fazer o quê? Uns 8 anos a gente estava conversando, né? Isso. E ver que o time de vocês mais que aumentou 4, 5 vezes, e vocês têm crescido muito. E Amelina, o que te levou a atuar na área de treinamento, né? Como é que foi essa jornada? Porque em várias conversas eu te conheci como uma profissional atuando na prática nas empresas, mas você também deu aula. Também. Né? Não sei se dá aula ainda hoje, durante... Não, há 3 anos eu tive que fazer uma escolha, né? Uma escolha muito sofrida, porque estar em sala de aula é uma grande paixão. Eu amo essa troca, né? Essa possibilidade de trazer a minha experiência prática para contribuir com jovens que estão iniciando a sua carreira. Mas eu tive que fazer essa escolha. A gente cresceu muito e precisava de uma dedicação maior da minha parte, né? Mas então, Carlos, eu comecei como qualquer profissional de RH, né? Eu comecei trabalhando em uma fábrica, uma grande empresa. Eu comecei no Grupo Eternit, que depois, através de um joint venture com um grupo francês, o Grupo Saint-Gobain, vivendo um momento muito específico, um momento muito impactante para estes 2 grupos, que era toda uma mudança na sua atuação, a automatização dos seus processos. Naquela época era tudo muito manual. Gente, eu não quero falar quanto tempo, mas tem mais de 2 décadas essa história. É um bom tempo, É um bom tempo, né? E naquela oportunidade, nós vivíamos o desafio de preparar os nossos profissionais para lidarem com uma nova tecnologia, computadores, né? Na época não tinha. Aprender a usar computador, ver se pode. O processo produtivo era controlado através de pranchetas, anotações manuais, né? Nós tínhamos lá os formulários que os profissionais precisavam preencher da produção, da máquina, do dia, e de repente nós estávamos implantando um sistema, né? Nós estávamos implantando um sistema ERP que iria controlar
controlar toda a produção, todo o processo, o SAP na época. Então, como fazer isso, né? E nós começamos com dificuldades muito básicas, porque estes profissionais, eles eram analfabetas funcionais, né? Esses analfabetas funcionais, eles precisavam primeiro de uma educação Alfabeto básica. funcional, olha só, né? Hoje ainda tem os que são digitais, né? Isso, exatamente. Então, estes profissionais, eles precisavam primeiro aprender a ler e escrever corretamente. Eles precisavam o básico ali. do básico. E aí eu lembro, né, como nós tivemos que desenvolver um programa de treinamento e desenvolvimento que pudesse prepará-los para as próximas etapas, para os desafios. Como você ensinar a mexer com um computador se ele não sabia ler e escrever? E isso foi muito forte, porque nós nos envolvemos muito nesse projeto. Eu lembro que eu tinha que, à noite, eu trabalhava o dia inteiro dando treinamentos e todos os outros subsistemas, né, importantes para a gestão de pessoas. Mas, às vezes, à noite eu tinha que ficar na fábrica para dar aula. Eu era professora do Telecurso 2000. Olha só, isso eu não sabia. Você foi professora do Telecurso 2000. Quando o profissional faltava, eu não podia deixar o meu time, né, lá em sala de aula. Porque você trazia o Telecurso 2000 para a fábrica. Isso, através do Sistema S, né? E olha só, hoje a gente fala de transformação digital, de usar de treinamentos online, síncronos ou assíncronos. Você já tinha na época... Você já fazia ensino à distância? Já fazia ensino à distância. Olha, que legal. A gente não tinha consciência do que fazia, né? Era a necessidade. E esse processo, né, de preparar estas pessoas para este novo momento que a empresa vivia e, de repente, perceber o quanto eles foram transformados por essa oportunidade. Nós tínhamos que estender os nossos benefícios para bolsas universitárias. Olha que bacana. Olha para que legal. bolsas de pós-graduação. Então, e isso naturalmente com todos os outros projetos, todas as outras trilhas que eram necessárias para o nosso negócio, né? Então, eu comecei assim, eu comecei fazendo, eu comecei executando o que era necessário. Se era bom ou não, a gente melhorava no processo, mas a gente tinha que começar. Que legal. E olha só, você começou aplicando e hoje você acabou deixando de sair da sala de aula, mas você tem sala de aula, né? Jeito de dizer, porque hoje você não aprende só em sala de aula, né? Você tem o LIFO, que é o Learning the Flow of Work, que você aprende ali no on the job, trabalhando, para ter hoje diversos profissionais dentro do grupo que você atua, né? Dentro das empresas que você cuida da operação e tudo mais, treinando, né? Hoje, só para a gente entender, quem está nos assistindo, hoje você faz parte de uma organização que tem quantos profissionais? Nossa, corretores de imóveis. Corretores de imóveis, né? Nós hoje temos aproximadamente 1.100 profissionais, né, atuando de modo específico ou de modo especial na região centro-oeste, mas hoje nós estamos no nordeste do país, nós estamos... São Paulo, né? Isso aí. Estamos aqui com a Gluck, né? É isso aí, com a Gluck. É o seu imóvel mais feliz. E com esse objetivo de preparar estes profissionais para atuarem de forma a atender à expectativa, à necessidade do mercado, que cada dia está mais exigente, né? Então, a Adão Imóveis foi um presente na minha vida, porque eu vinha, então, de 2 grandes grupos, com uma estrutura muito importante, né? E que me ensinou muito, naturalmente, que me deu oportunidade de realizar muito. E aí, de repente, surge uma empresa familiar goiana, né? E com um jovem CEO que tinha como sonho transformar o mundo através da educação, porque ele tem, né, também esse viés, ele gosta dessa. Aliás, o Murilo, quando estiver em São Paulo, vou ver se eu convido ele para vir aqui falar, né? Isso, com certeza vai falar bem melhor que eu. Eu falei para você que eu brinquei, viu, pessoal? Você que está nos assistindo, eu conversando com a Miriam, eu falei, Miriam, você... e ela, né, com
humildade, postura de aprendiz, eu falei, aí que tá o segredo do sucesso, né? Puxa, né? A gente pode melhorar, então, esse seu jeitinho. Acho que isso é a razão do seu sucesso, mas para mim você já é uma profissional referência, né? Tanto o Murilo, né? Que é o CEO, a gente vai ter a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos. Isso. Então, o pessoal, só o pessoal entender, ele tem quantos anos, o Murilo, hoje? O Murilo, 38 anos. 38 anos, mas quando ele começou a tocar a operação... Tinha menos de 30? Não, ele tinha 24 anos, se eu não me engano, 24 anos. E hoje está liderando aí um grupo e você junto nessa jornada. Agora, menina, vamos lá. Você estava comentando com a gente, comigo, né, antes de a gente começar esse bate-papo, porque você que está nos assistindo, eu recebi a visita da Melina e falei, Melina, eu vou te puxar aqui pro podcast, porque eu quero que você compartilhe as suas experiências, né? Ela nem estava muito preparada. E tô até sem roteiro aqui hoje, né? Roteiro com as perguntas pro papo fluir. Mas vocês hoje têm o selo, né, do Great Place to Work. Eu quero até corrigir isso, né? Nós não somos a melhor empresa para trabalhar, é uma meta. Nós vamos chegar lá. Mas estão entre as melhores. Nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar na região Centro-Oeste. Nós hoje, esse ano passado, né, nós participamos do ranking e ficamos em 10º lugar entre as melhores empresas para trabalhar na região Centro-Oeste. Mas e este ano, nós, de novo, estamos aí participando do ranking. Nós ainda não temos a classificação. Nós sabemos que nós já aumentamos mais um ponto no nosso nível de confiança. E isso é fantástico, né? Poder falar que uma empresa que atua com profissionais liberais, de forma profissional, séria, comprometida com a prosperidade dessas pessoas. E para que você alcance prosperidade, você precisa se preparar para ela, né? Você precisa entender quais são as suas competências, as suas soft e hard skills e como você pode utilizar daquilo que você já conhece para facilitar o seu processo de desenvolvimento, né? O seu processo de aprendizagem. Porque ninguém parte do zero, né, Carlos? É verdade. Então, nós precisamos aproveitar este conhecimento já existente e mostrar para as pessoas que elas podem ir para o próximo passo, para a próxima etapa. Legal. E há quanto tempo vocês fazem parte aí do ranking das melhores empresas para se trabalhar? Há 10 anos. Há 10 anos, né? Você acredita que na nossa segunda versão, era tão inusitado para o time GPTW que eu fui auditada, nós fomos auditados, eu estava de férias e fui chamada. Deixa eu ver se é sério esse negócio. O CEO do GPTW foi em Goiânia para nos auditar. Opa, peraí, como assim uma imobiliária? É uma empresa que... quem respondeu essa pesquisa foram profissionais liberais. Como eles estão tão engajados assim? Como eles podem apresentar esse nível de confiança? E aí eu tive que mostrar todas as nossas práticas, né? Tudo aquilo que nós investíamos, porque sempre foi desde o nosso fundador, né? O nosso presidente, o Adão. O Adão sempre falou para o filho, e foi a tônica dele, né, desde o início, treinamento. Treinamento e foco. Sempre foi a receita de sucesso, né, dessa empresa. Legal. E o filho continuou essa jornada. Continuou fazendo isso. Continuou fazendo. Sabe que a gente atende várias empresas do segmento e vocês, para mim, são uma das empresas que não só investem bastante, mas tem uma capacidade de pegar aquilo que vocês trazem de conhecimento, de desenvolvimento e colocam em prática. Isso. Nós somos muito bons na execução. A execução. Nós acreditamos na execução. E quais são as boas práticas que vocês têm hoje na empresa? Conta Quantas algumas aí. Quantas horas eu tenho para isso? Você tem... Não vai dar para você contar todas, mas conta algumas interessantes aí. Eu falo que a gente não está inventando a roda, não tem nada de surpreendente, de especial. Tem esse compromisso, né, de disciplinadamente fazer aquilo que a gente acredita. Sabe a palavra que eu lembro, assim, quando eu olho para vocês, de rotina, rituais? Rituais. Porque vocês têm alguns rituais. Eu me lembro, quando eu fui aplicar o treinamento, desde do grito de guerra. Isso, é famoso. Não para, não para, não para. Não para, vai pra cima Adão. Ou vai pra cima Glucker agora, né? Gluck, muito bom, né? Então, enfim, várias coisas que não é só o grito. É grito de guerra que vocês chamam? O grito de guerra. O grito de guerra, mas é
a questão de como você vê o alinhamento. Isso. É a espiritualidade que nós trabalhamos, né? Nós somos uma empresa que nós nos orgulhamos de trabalhar a espiritualidade na organização. E eu me lembro, até eu ia falar isso, mas aí, já que você tocou no assunto, eu falei, não sei se eu falo ou não, mas eu lembro que a gente começou o treinamento com uma oração. Isso. Todos os encontros, eles se iniciam com oração. Todos os encontros. Eu achei aquilo muito interessante, eu lembro que eu fiquei até emocionado. A energia daquele grupo. Foi bem no começo, né? Eu lembro que foi bem no começo. Isso me marcou. Me marcou. Continuamos os mesmos. Que legal. Continuamos os mesmos. E aí nós temos projetos muito simples, né? Eu falo que o Falcone, ele precisava nos conhecer. Ele teria orgulho de saber que o nosso CEO aplica Kumbuka com todos os seus líderes. Eu lembro que você me contou isso. Há 12 anos. Ele aplica ainda há 12 anos. Há 12 anos. Para quem não conhece, o que é o método da Kumbuka aí? Conta aí. O Kumbuka é uma estratégia, né, de aprendizagem que nós utilizamos de recursos muito simples. Um livro. Às vezes, a cópia de um livro ou de capítulos que nós montamos um grupo de estudo. Este grupo, na nossa empresa, é sempre formado pela nossa liderança e, através destes encontros com o CEO, nós nos comprometemos à leitura de um capítulo. E aí, nós marcamos o encontro seguinte. No encontro seguinte, e aí sorteia. Agora, antes era num copinho descartável, era num Kumbuka. E agora? Né? Agora é digital. Né? Vocês estão digitais, né? Isso aí. Né? E aí a gente sorteia quem vai falar sobre aquele capítulo. Né? E aí a pessoa tem que se preparar, porque se ela não leu, todo mundo vai embora. E aí marca um novo encontro. E aí perde aquele encontro. Quem tem coragem de fazer isso, né? E já aconteceu? Nunca Ou as pessoas improvisam? Não. Ou não, eles se preparam? Aconteceu. As pessoas antes da Kumbuka, as pessoas se trancam no banheiro, é um tal de correr para um lado, correr para o outro. É uma vez por mês? Qual que é a frequência? A frequência, nós já fizemos com a frequência menor, mas hoje é uma vez por mês. Era semanal? A gente já fez quinzenal, mas foi muito no início e aí a gente... Quanto tempo de reunião? Geralmente 1 hora. A gente fecha exatamente para as pessoas se programarem, né? Então, durante 1 hora, a pessoa vai lá, ela fala aquilo que o autor, dentro do entendimento dele, o que o autor quis dizer naquele capítulo. E aí, na sequência, a gente procura pensar como aplicar aquele conteúdo na nossa prática. Então, e aí, todos participam, né, deste momento. Como nós podemos levar esse conhecimento para o nosso dia a dia? Como nós podemos atualizar a nossa gestão ou a nossa operação com este conhecimento? É uma forma, né, de preparar, é uma forma de atualizar toda a nossa liderança para temas que são emergentes, para temas que são importantes para aquele momento da organização. Né? E essa estratégia prepara aquilo que a gente quer implantar. Né? Essa estratégia prepara os profissionais porque as pessoas passam a entender o porquê da estratégia. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós temos um autor que ele tem grande influência no nosso modelo de gestão, que é o Jim Collins. Nós já fizemos Kumbuka de todos os seus livros. Empresas feitas para vencer. Porque os gigantes caem. Né? Vocês já rodaram... Todos os livros. Que sensacional. Todos os livros do Jim Collins. Ou seja, isso é a cultura de aprendizagem na prática. É uma cultura de aprendizagem na prática e que tem como exemplo o CEO. Né? O CEO senta, o CEO tem que ler, porque ele pode também ser sorteado. Claro. Né? Ele também pode ser sorteado. Então, e isso se estende há 12 anos. Uma coisa que eu acho legal é que eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com vocês lá atrás, e vocês rapidamente aplicaram, melhoraram, e daqui a pouco vocês estão dando aula daquilo que vocês aprenderam. Então, é legal ver essa capacidade que vocês têm de aprender. Da onde que vem isso? Eu acredito que vem do exemplo. Acredito que vem também de uma cultura que permite o erro,
que permite, que não cobra de você a perfeição. Os nossos profissionais, nós temos muitos multiplicadores ou muitos conteudistas, né? Porque na nossa empresa, nós convidamos as pessoas a fazerem parte. O projeto de educação corporativa, o projeto de TID das nossas empresas, eles são feitos por todos. Então, isso é sensacional. O nosso corretor mais experiente, ele tem muito amor, muito orgulho de ensinar para aqueles que estão iniciando. Nós temos um caso de um colega que ama matemática financeira, é um especialista em HP, e ele ama ir para os auditórios. E ele dá aula para a turma. Agora não, agora ele já está na nossa plataforma, no nosso Adão Leve, né? Ele já tem, já fizemos aí a gravação também, para que esteja disponível para todos os nossos profissionais a hora que eles desejarem, onde eles estiverem. Né? Isso é o conceito de social learning aplicado, que é como que você faz para usar sua rede Isso. com o conteúdo democratizado entre o time e criar um ambiente de troca. Isso. E existe resistência das pessoas ensinarem ou já é cultural, porque alguém ensinou para ela aprende? Existe uma percepção de que quando você é convidado, você está recebendo um feedback da sua excelência profissional. Opa, eu estou sendo reconhecido, eu sou referência. Isso, e se eu sou referência, eu tenho muito orgulho de passar para frente. Até arrepia. Então, todos os nossos diretores desenvolvem conteúdo. Né? Nós temos as nossas reuniões semanais, que é um momento de desenvolvimento, né? E são presenciais, já foram 100% online, hoje são híbridas. São reuniões de resultados, reunião de desenvolvimento, como que é essa dinâmica? São reuniões em que todo o nosso time, ele conversa sobre estratégia, ele conversa sobre mercado, sobre economia, sobre política, se prepara para aquilo que quais são as respostas que eu preciso ter para que o cliente entenda que eu estou ali contribuindo com a sua vida, eu estou ali, de fato, comprometido com a sua prosperidade. E é interessante escutar você falando, porque tem muitas empresas que falam, os executivos querem desenvolver os times, mas não quer... ou seja, primeiro que dependem só de, às vezes, uma instituição que é a área de T&D para treinar. Eles não se transformam em treinadores ali no dia a dia e não entendem que isso é papel da liderança no dia a dia. E aí, muitas vezes, falam, nosso time não pode parar muito tempo, porque eles têm que operacionalizar, eles têm que executar, eles têm que... E aí, no caso de vocês, mesmo diante de um crescimento, vocês vêm crescendo a cada ano, né? Batendo recorde de vendas, recorde de resultado. Eu acompanho, vejo no Instagram. Investir nas pessoas gera muito resultado. E aí eu vejo vocês comemorando, e mesmo assim vocês param. E começando pela alta liderança, isso acaba sendo parte da cultura, né? Perfeito. Agora estava vindo te visitar e o nosso vice-presidente comercial ficou lá na Gluck, ministrando um treinamento, que é uma grande oportunidade para os nossos executivos de entenderem como é que está a operação, sabe? A base da pirâmide. Uhum. Trocas importantíssimas, inclusive que nos fazem ajustar a nossa estratégia para que nós possamos ser mais efetivos nas nossas entregas. Né? Então, é um ecossistema de aprendizado. Nós todos estamos envolvidos. É um ecossistema de aprendizado. E você usou uma palavra que é aprender, não é só a palavra ensinar. Porque aí o próprio jeito de pensar estimula o protagonismo, estimula o empoderamento, estimula a colaboração. Isso. E menos só o comando e controle, né? Isso. Isso está no drive de vocês? Está no drive. E principalmente porque nós entendemos que essa troca, ela atualiza a todos nós. Né? Nós estamos o tempo inteiro aprendendo. E aí a área de gente, a área de pessoas, ela não é protagonista dessa história. Ela é apoio, ela é suporte, ela é consultoria interna. Nós entendemos, né? Eu aprendi isso muito cedo, que se a gente quiser estar no palco, muita gente vai ficar assistindo. Né? Então, nós precisamos colocar as pessoas no palco, nós precisamos fazer com que os nossos profissionais entendam que faz parte lá das suas entregas, treinar e desenvolver pessoas. Eu acho que essa é a grande sacada. Então, vocês têm como drive, como direcionamento,
e dentro da cultura que a própria operação tem poder de falar, de treinar, de desenvolver. E aí você faz com que eles sejam protagonistas, mas eu acho que isso é um dos segredos do crescimento de vocês, né? Essa capacidade de estar sempre buscando coisa nova. A gente estava há pouco conversando, né? Tive a oportunidade de fazer um game e depois você me contou que depois você desenvolveu 10 games. Foi. Eu falei, caramba, eu quero aprender quais são esses games, né? Inclusive o Murilo foi aplicar games, eu vi. Então isso é legal, porque vocês aprendem, daqui a pouco você está ensinando, e aí quando você ensina... Ensinando você aprende muito, né? Mais quando você ensina. Isso. Eu tô aqui gravando os podcasts, acho que eu nunca aprendi tanto sobre a área. A gente já tá, enfim, já fizemos vários podcasts e eu aprendo a cada episódio. Tanto que eu saio daqui e eu falo, puxa, o que eu posso aplicar na minha operação? A gente teve o podcast com a Carol falando sobre diversidade e logo na semana seguinte eu já estava falando com o meu time, pô, a gente precisa fomentar mais isso. Quando a gente foi ver, já estava aplicando. Então essa agilidade faz toda a diferença. Toda a diferença. E quando a gente fala de desenvolvimento do potencial humano, a gente fala, inclusive, de trabalhar a diversidade, né? Nós, quando a gente dá voz para as pessoas, a gente traz um senso de pertencimento e principalmente uma visão de que nós somos melhores quando nós unimos este potencial, que eu sou diferente de você, e quando nós somamos essas diferenças, nós somos ainda melhores, né? Então, é muito louco, porque nós temos alguns projetos que são projetos que não é uma estratégia nova de T&D, muito pelo contrário, mas que talvez porque nós sejamos tão consistentes na nossa entrega, isso é tão incrível, né? Então, eu vou falar para ti, assim, que hoje se fala tanto e muitas vezes mal dos processos de coaching, né? Mas hoje é o mais alto ROI das nossas estratégias de treinamento e desenvolvimento de pessoas. É o coaching. É o coaching. O coaching individual, o coaching executivo de performance, que acontece em grupo. Então, fala mais sobre isso. É muito bacana. Nós não tínhamos como oferecer processos de coaching individuais para 1.000 pessoas, 1.100 pessoas, né? Não existe essa possibilidade, o custo é muito alto. E aí a gente, em parceria com duas grandes profissionais da área, nós desenvolvemos uma estratégia, né? Elas nos ajudaram na elaboração de uma estratégia em que nós pudéssemos fazer esse processo em grupo. Como que é? Você faz com uma pessoa e os outros assistem? Não. Todos juntos numa mesa, são grupos de 10 pessoas, em que cada um está com seu processo individual. Eu, como coach, as minhas colegas, né, que atuam também como coaches, elas acompanham o processo individual de cada um, mas acontece em grupo. Então, a gente tem ganhos acessórios muito interessantes. É o efeito de grupo ali, a troca. Isso o apoio, né? A construção, principalmente, de uma cultura em que nós permitimos a vulnerabilidade. E aí você cria um ambiente de segurança psicológica, né? Segurança psicológica. Que legal. É muito forte isso. Então, as pessoas sabem, primeiro, nós temos os contratos, é um ambiente Vegas, né? Aquilo ali, tudo pode ser falado, mas nada pode sair dali. E aí é o momento em que nós podemos colocar essas vulnerabilidades na mesa e porque nós assumimos as nossas vulnerabilidades, nós estamos prontos para trabalhá-las com apoio um do outro. Que incrível. E como dividir a questão hierárquica, que tem a ver com a posição, é uma curiosidade, né? Você, diretora de operações, que tem uma série de áreas sobre inclusive recursos humanos, né? Isso. E ao mesmo tempo, aliás, uma coisa interessante é que você não é só do mundo da RH, você é da operação. Isso. Financeiro. Você tá lá, você tem, né? E você vai lá na ponta, né? Para saber o que está acontecendo. Mas é cultura nossa também, né? A gente tá na ponta também. Eu sempre falo que talvez uma das entregas ou uma parte da cultura da Adão que eu mais admiro é porque nós temos naturalmente diferentes níveis hierárquicos, porque existem diferentes níveis de complexidade. Mas nós somos todos iguais na busca de um propósito. Então, nós não temos barreiras hierárquicas. O CEO, ele conversa com qualquer pessoa. Nós estamos sempre
conversando com todos os níveis e todos os nossos profissionais sabem que podem nos acessar, que podem nos procurar. Né? E aí o que é importante, né? Você falou, como eu consigo fazer isso? Eu, como diretora, eu vou lá e atuo no coach. Como que é essa questão? É uma curiosidade. Aí tem a ver com o que nos faz ser uma das melhores empresas para se trabalhar, o nosso nível de confiança. As pessoas confiam que quando eu estou naquela sala, eu não sou mais diretora. Quando eu estou naquela sala, a minha entrega é outra. Ou seja, você está numa outra posição e ali o que você vai fazer. E você falou do nível de confiança. Isso, o nível de confiança. Fala mais sobre isso. O que gera, né, numa empresa o nível de confiança elevado? Você poderia dar de dica? Eu acredito que é coerência, né? Eu chamo de coerência cardíaca. Coerência cardíaca. É você fazer aquilo que você fala. Porque discursos cheios de práticas vazias não geram confiança a ninguém. Que aula, hein? Ó, muito legal. E você falou, pô, a gente nem se preparou pro podcast, você vê, né? Se deixar, vai embora. Agora, quais foram os principais desafios que você enfrentou, algum desafio e que te gerou talvez um incômodo ou se deu um frio na barriga, você foi lá e conseguiu superar? Você lembra de algum? Nossa, a gente enfrenta desafios vários, todos né? os dias, né? Quais são os desafios que você já viveu? Aliás, há uma hora já tinha um desafio com ar-condicionado, a gente estava falando, né? Mas eu acredito que essa capacidade de aprender. Eu preciso me esvaziar daquilo que eu sei para que eu possa continuar aprendendo. É resetar o tempo inteiro, para que você possa voltar a aprender. Né? Então, os conhecimentos de gestão que eu absorvi na universidade, eles, com certeza, eles não me permitem mais estar. E você me falou, a gente estava conversando sobre que você teve que desenvolver, hoje fala muito, né, do upskilling, que eu vou lá e potencializo aquilo que eu já sei, e o reskilling, que eu tenho que muitas vezes me reinventar. Teve momentos que você teve que, e talvez seja um desafio, puxa, eu preciso aprender de outras coisas para me ajudar. O que você teve que aprender? Ou que você foi aprender e que te ajudou a desenvolver uma visão mais ampla? Olha, eu sou, por vocação, por formação, uma gestora de pessoas, né? É a minha grande paixão. Tá. E há 11 anos atrás eu tive que assumir uma direção de operações de uma empresa. E eu lembro que à época eu fiquei muito assustada. Eu falei, meu Deus do céu, né? E aí o nosso senhor falou assim, não, mas você entende de gente. E se você entende de gente, você vai conseguir encontrar as respostas, né? E aí eu tive que buscar novos aprendizados. Eu tive que entender de tecnologia, de inovação. Finanças, inovação. Eu tive que fazer MBA em controladoria e gestão. Você foi estudar controladoria gestão financeira, né? Agora, recentemente... Então, ler um ADRE, ver um balanço é tranquilo. Isso, hoje já é tranquilo, mas não foi. Entender de tecnologia, como fazer com que tudo isso funcionasse, né? Era uma loucura. Entender de jornada, experiência do cliente, Nossa. Customer Experience, parará. Nossa, tive que fazer curso de vendas online, tive que... Marketing digital. Tá me falando, pô. Assim, né? Então você acaba se tornando uma profissional mais completa e eu acho que o que eu admiro em você, e por isso que eu quis bater um papo com você, porque você demonstra na prática essa cultura de aprendizagem, a postura do aprendiz. E mesmo já tendo muito conhecimento, você está cada vez mais querendo aprender. E isso eu acho que é o segredo. Preocupada com quais são os próximos aprendizados que eu tenho que buscar para conseguir atender a expectativa de tanta gente, né? Porque quando a empresa cresce, como as nossas empresas têm crescido, nós estamos desenvolvendo pessoas, essas pessoas elas precisam de oportunidade também. Então, olha que responsabilidade, por exemplo, do nosso CEO, a gente falava, né? Que construir oportunidade para essas pessoas, para essas novas lideranças que nós estamos formando. Legal. Bom, o papo está maravilhoso. Eu tava com vontade de perguntar sobre desafios de sucessão e tal, mas vou deixar isso para um outro momento. Legal. Bom, Melina, foi muito bom te receber aqui. A gente está chegando agora no nosso momento T&D, que é o Tome e Devolve, não é treinamento e desenvolvimento. Eu vou falar algumas palavras aqui e vou pedir para você complementar. E aí a gente vai pro recadinho final, pode ser? Eu vou tentar.
Vai. Vamos lá. Você consegue. Vamos lá. Na verdade, tudo que você tenta, você consegue, né? Você vai ver que vai dar certo. Bom, vamos lá. Sucesso. É ser feliz. Propósito. É o que me tira da cama todos os dias. Tecnologia. É o futuro, é o hoje, é o agora. Pessoas. Pessoas, é tudo aquilo que nós precisamos focar para construir aquilo que nós queremos viver. Desejo. Desejo um mundo mais inclusivo e um mundo mais amigável. Maravilha. E como que as pessoas te encontram? As pessoas me encontram, eu não sou uma pessoa de aparecer muito, né? Mas as pessoas me encontram nas redes sociais. Como a Melina Prates. A Melina Prates, Isso. legal. Lá no LinkedIn, pode procurar lá no Instagram. Instagram, Facebook. Que legal, porque essa história de você querer dar protagonismo para as pessoas, né? Acho que isso é legal, fazer o time, fazer as pessoas brilharem e criar essas condições de estar aprendendo sempre. Então, muito legal, um aprendizado incrível. Eu quero agradecer a oportunidade de ter você aqui com a gente, de poder estar trazendo insights muito interessantes. E agora, com o episódio gravado, vamos ver o tema depois que a gente vai colocar ali, né? Então vamos aprender a assistir de novo aqui, definir o tema. Então obrigado pela participação aqui do nosso podcast. Foi um prazer e foi mais um aprendizado, né? Estou aqui enfrentando as minhas vulnerabilidades e com o objetivo de aprender, mas principalmente de contribuir. Muito legal. E contribuiu muito. E você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque semanalmente sai um episódio muito interessante, sempre muito rico, muito aprendizado, que nos ajuda a ter insights, a nos provocarmos para sermos profissionais, pessoas melhores. Então, espero você no próximo episódio. E mais uma vez, obrigado, Melina. Carlos, foi um prazer. Vamos continuar aprendendo. Valeu.